Misericórdia do Senhor sejam sobre todos, em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais um momento, onde estaremos aqui dando início a esta lição de número 7, crendo na vinda de Jesus Cristo. Pessoal, eu queria agradecer a todos que estão chegando, se inscrevendo no canal. Eu quero desde já dizer parabéns. Parabéns por você estar nessa iniciativa de fazer parte desse curso, aonde nós já estamos no segundo ciclo desta revistinha, conhecendo as doutrinas cristãs. O prazer, dedicação que eu estou ministrando, o discipulando, tá bom? Já estamos aqui, segundo ciclo, tá bom? Já tivemos o primeiro. Você pode nos encontrar tanto no Facebook, onde eu envio as notificações para várias pessoas que fazem parte do meu número coletivo de amigos, que eu tenho aproximadamente mais de 4.000 pessoas, e nós conseguimos já montar a sala Brilhantes Discipulando de Jesus. E você que aceitou o convite, que possa render, aprender e ter o conhecimento da palavra de Deus. O objetivo é esse, é trazer explicações a respeito de Jesus, a respeito do reino de Deus, a respeito de Deus, da sua palavra, das escrituras sagradas. Eu queria mostrar aqui para vocês uma coisa importante, tá bom? Você que todo mundo tem o YouTube, nem todo mundo tem Facebook, Mas se você tem o YouTube, você pode encontrar esta lição aqui, Vamos ver aqui, botar o melhor ângulo para pegar. Pronto. Olha aí. Luiz Gustavo Nordeste, tá bom? É este. Aí você vem na playlist e você vai encontrar, o segundo ciclo e o primeiro ciclo. E alguns vídeos da sala Brilhantes Discipulando de Jesus, tá bom? Logo mais você tem ali os vídeos da sala Brilhantes Discipulando de Jesus. Nós estamos aqui, no segundo ciclo. Ao terminar esta lição, a gente vai e publica o vídeo lá no YouTube. Você que quiser ou ver todas as lições do primeiro ciclo, tá bom? Aqui o primeiro ciclo, você pode receber um certificado. Pois é, a gente elaborou um certificado semelhante a esse que tem bem aqui, tá? Onde tem os 4 ciclos. Cada ciclo eu coloquei uma medalha. A primeira é de bronze, que nós já concluímos, e a segunda medalha agora é a medalha de prata. E você pode, ao assistir todos os conteúdos, do primeiro ciclo, você pode solicitar lá. Você me chama no direct, ou no YouTube, ou no Facebook. Você curte todos os vídeos, dá um breve comentário, tá? E aí você me solicita, que eu prepararei, a gente entra em contato, eu te enviarei um certificado, tá bom? Que tudo seja para enriquecimento e crescimento da sua vida espiritual, do seu testemunho em Cristo, que você deve estar hoje vivendo uma nova vida. Pessoal, eu queria falar sobre este livro, tá bom? Cristianismo Sem Bíblia, de Niloney Ramos. Olha, a própria foto, a própria foto já fala. Olha o que diz aqui, o impacto na igreja da falta de conhecimento das escrituras. Essa história de não conhecer as escrituras, elas podem vir de qualquer ângulo.
Só basta você não ler. Só basta você não estudá-la. A Bíblia, para que você possa entender, ela é inesgotável. Uma pessoa que for ler a palavra de Deus, que já tenha um certo conhecimento bíblico, em um só versículo, você tem ramificações de pensamento sem fim. Então é importante que a gente tenha um entendimento teológico, né, para poder compreender as Sagradas Escrituras. O Novo Testamento, Brit Hadashah, ele traz a vida pública de Jesus e de seus apóstolos, com as suas revelações e os seus testemunhos para com a igreja. Desculpa. Então, é de suma importância o estudo da palavra de Deus continuado. A teologia sistemática, tudo tem que estar sempre, né, fluindo. Então esse livro aqui, ele traz uma meditação que eu quero ler aqui para vocês. Ó. Presta atenção. A Bíblia é comparada a alimentos várias vezes. No livro do Antigo Testamento, lá na Torá, nós temos em Deuteronômio 8:3, que foi a dita justa passagem que Jesus também falou, recitando ela, onde diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Pois é, nós também temos em Jó, Salmo 119, Isaías 55, versículo 2, Jeremias 15:16, esse aqui eu conheço de cor, diz assim: achada as tuas palavras, logo as comi, e ela foi gozo e alegria ao meu coração, pois pelo teu nome eu me chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. Quer dizer, Jeremias, quando viu as palavras de Deus, logo as comeu. Não é no sentido literal, mas é no sentido espiritual. Comer quer dizer ter o entendimento, buscar a revelação. Mateus 4:4, que foi a passagem supracitada que eu falei, que nem só de pão viverá o homem, que está escrito em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. João 6:51. 1 Coríntios 3:2, ou 10:3, Hebreus 5:12, 1 Pedro 2:2 e Apocalipse capítulo 10, versículo 9 ao 10. E este livro pretende levar isso a sério. A relação do crente com a palavra de Deus dá-se da mesma forma com os alimentos: café da manhã, almoço, café da tarde, jantar. Na ausência de qualquer uma dessas refeições, a próxima terá de se suprir. Agora, imagine ficar dias sem se alimentar. Não estou falando da abstenção intencional. Refiro-me a algum que simplesmente se esquece ou não come. Sei que você não acredita que isso é possível, mas em relação à Bíblia, esse tem sido um quadro frequente. Às vezes, esquecida dentro dos carros, na igreja após os cultos, nas estantes, embaixo de outros livros, o livro de Deus fica lá por dias, meses, semanas. E a alma dos seus donos geme com a ausência das refeições que só a palavra de Deus tem, num jejum que jamais deveria haver na vida do cristão. Então, este livro, ele traz esse entendimento. O Niloney, ele conversando comigo, ele falou justamente que esse livro, e está escrito aqui também no livro, que foi um momento de enfermidade que ele passou com a esposa, e ele é pastor de igreja, passou a fazer mais a leitura de Deus, a leitura da palavra de Deus. A importância de cada dia, ele acompanhando a necessidade de sua esposa, que estava com CA, e ela tinha que ter alimentações regulares, em momentos certos. E ele começou a ver também, na sua aproximação mais com a Bíblia,
que muitos cristãos estão semelhante àquela situação. Não está havendo a regularidade do estudo da palavra de Deus. Com tudo isso, nós ficamos desfalecidos, as nossas almas fracas e famintas. Por isso que é importante o estudo da palavra, a compreensão, uma análise mais aprofundada, um zoom melhor sobre algumas passagens bíblicas. E hoje, como nós estamos na lição de número 7, crendo na vinda de Jesus, vamos analisar aqui nosso texto bíblico base, para que a gente possa compreender a palavra de Deus. Muito obrigado, Nilonei Ramos, para essa edificação que você passa para mim, e eu faço testemunho desse livro tão maravilhoso. Existem outros livros dele. Você pode procurar, a foto já diz tudo. A Bíblia, uma teia de aranha, quer dizer que está lá guardada há muito tempo, e não é esta a imagem que deve ser. Porque imagine se você guardar um pão por muito tempo, ele nem servir mais serve, ele vai se degradar, criar mofo. Um alimento, ele tem que ser feito e preparado e comido na hora. A palavra de Deus, ela tem o alimento para a nossa alma a todo momento, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite. A gente tem que estar sempre se alimentando da palavra de Deus, e não falta. A Bíblia é inesgotável. Não existe essa de achar que a Bíblia é comparada a qualquer outro livro qualquer. A palavra de Deus, ela é comparada ao mar. A sua profundidade tem lugares onde o homem não vai. Assim a Bíblia é do mesmo jeito. Ela tem uma profundidade tão grande que a gente não consegue discernir. Então a gente fica até onde a gente consegue ir. A parte onde a gente não consegue alcançar, a gente vai pedindo a Deus. Mas não que deixe dúvidas. A palavra de Deus, ela não deixa dúvidas. Ela traz resposta para tudo. Fique bem claro isso. Tá bom? Texto bíblico base. Aqueles, pois, está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 6 ao 11. Aqueles, pois, que haviam se reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-os eles, foi elevado às alturas, em uma nuvem o recebeu, ocultando-se seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu viste ir. Vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus e meu Pai, acreditamos, Senhor, que Tu has de voltar. Mas, ó Senhor, a Tua palavra diz que quando Tu fostes voltar, haveria guerra, rumores de guerra, desolações, pestes, intrigas, confusões, muitas discórdias, em um tempo de muitos problemas, semelhante ao que nós estamos vivendo hoje. Te pedimos, ó Pai, que a clareza da Tua palavra e as explicações possam ser tomadas pelo Teu Espírito Santo e que a gente traga uma melhor compreensão das Tuas Sagradas Escrituras. Amém. Bem, pessoal, como eu já disse, quero desejar boas-vindas a todos que estão nos aceitando o convite. Muito obrigado a você que nos aceita para poder estar conosco aqui na sala Brilhantes, Discipulando de Jesus.
né? Esse propósito não tem fins lucrativos, ele é tão somente para explanar a palavra de Deus para o novo convertido, aquela pessoa que está começando a caminhada da fé e precisa tomar conhecimento de algumas coisas da Bíblia, passagens, saber mais sobre Jesus, saber mais sobre as Escrituras Sagradas, sobre os livros de Deus, sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, os profetas maiores, profetas menores, né, a Torá, onde está o Pentateuco, e assim por diante. Nós vemos para o Novo Testamento, onde temos os evangelhos, os 4 evangelhos sinóticos, e são Mateus, Marcos e Lucas. O João não é sinótico porque não tem as mesmas passagens. Então nós vemos para Atos dos Apóstolos, Atos já diz, são as atitudes que aconteceram após Jesus subir ao céu, a qual nós lemos. Então eles começaram a dar início à igreja, surgindo o grande apóstolo Paulo, e por fim nós temos as epístolas paulinas, onde ele escreveu suas cartas aos romanos, aos gálatas, aos filipenses, e também temos as epístolas de Pedro, de João, né, de Tiago, de Judas, e por fim o livro do Apocalipse, finalizando assim o Novo Testamento. A palavra de Deus é muito rica, muito maravilhosa, e cada vez mais que a gente lê, cada vez mais dá mais vontade de ler, e é um descobrimento a cada leitura. Independentemente do que você está procurando, você vai encontrar. A resposta ela tem para te dar. Basta que você procure uma pessoa que te dê boa orientação, que te dê boa explicação na palavra, professores ou orientadores, mestres, né, pastores, os obreiros, diáconos, que tragam um esclarecimento bíblico sobre o que você precisa aprender. A palavra de Deus, ela não é confusa. Confuso é o coração daqueles que não acreditam em Jesus e querem entender as coisas de Deus. Eu gostava muito de falar uma coisa, eu vou dizer aqui para você. Eu tinha muita vontade de chegar para um cientista, muito eufórico na fé, muito fervoroso. Eu queria desafiar um cientista e dizer: me diz qual é a química do fogo, porque de tudo tem uma química, né? O H2O, CO2 e assim vai. Então eu queria saber se eles poderiam me dizer qual é a química do fogo. Desculpa. A química do fogo não existe, e é um dos elementos que mais representa a personalidade de Deus, o fogo, onde consome tudo. Outra coisa importante, qual das matérias, né, orgânicas tem 3 elementos que se comparem à água? A água tem o estado sólido, líquido, gasoso. Qual elemento na natureza eu posso dar a mesma atribuição? Somente a água. Por quê? A água, além de ter essas 3 classificações, ela é o bem mais precioso, a qual sem ela ninguém poderia viver na terra. Então, não é água salgada, estou falando de água potável, que nós temos o estado líquido, sólido e gasoso. E esses 3 é água, todos os 3 simbolizam a mesma coisa. Não tem outro estado, são só apenas 3. E a água, ela tem uma similaridade, explicação sobre a personalidade de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E os mesmos são a mesma pessoa. Ah, mas eu não entendo isso. Pois é, mas é um mistério da fé, a qual é preciso acreditar e ter fé. Do mesmo jeito que se você quiser dizer o estado sólido é o estado líquido, não, eles são diferentes, são estados diferentes, mas é a mesma qualidade, é H2O. Como também o estado gasoso, eles se transformam, eles se conotam a mesma personalidade, a mesma combustão não, a mesma essência se traz a água. Bem, nós vamos aqui dar entrada
nos nossos primeiros passos desta lição, crendo na vinda de Jesus Cristo, hoje tem tanta coisa aqui maravilhosa que nós vamos estar estudando e você vai ter aqui um conhecimento sobre a vinda de Jesus, sobre o mundo hoje, o que as catástrofes, né, o que está acontecendo hoje no mundo, que relação tem a respeito da vinda de Jesus. Introdução, pessoal. Desde os primórdios dos tempos, além de procurar descobrir a origem da vida, o ser humano busca saber o fim do mundo. As Escrituras Sagradas dão testemunho de uma nova ordem natural, social, política, a ser estabelecida na Terra, no interior do ser humano. Isto é, a partir da segunda vinda de Jesus Cristo, uma completa transformação da criação e de todo o gênero humano. Portanto, cremos que, do mesmo modo que Jesus ascendeu aos céus, ele voltará corporal, gloriosa e visivelmente. É o assunto que estudaremos nesta presente lição. Quando Jesus subiu ao céu, e essa subida de Jesus é muito relatada para desmistificar a crença em outros deuses, em outras divindades, a qual outras religiões atribuem a algumas pessoas, como por exemplo, eles dizem Maria, né, subiu ao céu. Não existe relato bíblico, nem relato histórico, nem de Maria, nem de qualquer outra pessoa que se diga que subiu ao céu. As outras religiões que denotam, né, como por exemplo, o profeta Maomé, que diz que ele subiu, foi elevado aos céus. O profeta Maomé, a vida se decorreu a partir de 600 anos depois de Cristo. Tá? Temos Enoque, né, que subiu ao céu, Deus o tomou. Temos também o corpo de Moisés, que não foi encontrado, né, a qual a Bíblia diz que Deus sepultou Moisés, e até então não se sabe onde está o seu corpo. O próprio Satanás tem um registro no livro de Judas, lá nos últimos livros do Novo Testamento, onde relata, Judas, irmão de Jesus, relata uma disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás a respeito do corpo de Jesus. E diz a palavra de Deus que naquele momento Miguel não usou palavras de maldição a respeito, né, de dizer onde o corpo estava, mas disse a Satanás: o Senhor te repreenda. Também nós temos Elias, né, que foi tomado por uma carruagem de fogo e subiu ao céu. Mas, como Salvador, nós só temos a Jesus registrado, e o principal, as suas palavras surtem efeito e ainda são proféticas, a qual você pode ver hoje claramente acontecer, né? Tudo o que Jesus profetizou sobre guerra, rumores de guerra, né? Pestes, doenças, fome, né? A falta de amor e coisas mais parecidas do gênero que está acontecendo. Ele disse que tudo isso iria acontecer de uma forma muito maior, como tsunamis, né? A Bíblia não fala a palavra tsunami, mas diz o bramido do mar, as ondas aonde os homens desmaiariam de terror. O mundo clama por uma solução. Primeiro ponto, vamos aqui para parágrafo 1. A mudança da consciência humana quanto à criação. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8,
nos versículos 20 a 22, está escrito: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto, até agora. Esse texto nos mostra que a degradação ambiental, como a obra dos seres humanos, vem trazendo destruição em nossas relações com a criação. O mundo clama por soluções que reequilibrem o clima do nosso meio ambiente. O ser humano de hoje só pensa em extrair da natureza, como se ela fosse infinita. Porém, quando o reino de Deus se manifestar, a criação será plenamente restaurada. Desculpa. Olha, a esse respeito aqui, sobre a criação, eu quero trazer aqui para vocês algumas passagens bíblicas muito importantes. No livro de Isaías, capítulo 24, eu vou ler rapidamente algumas passagens para que a gente tenha uma compreensão do que é que eu estou me relatando e o que a Bíblia diz a respeito da Terra, do planeta, do mundo. A Bíblia fala alguma coisa do que está acontecendo hoje? A profecia, algum profeta citou alguma coisa na Bíblia? Tem. Vamos lá? Isaías 24, versículo 4. A terra seca-se e murcha. Ó, a terra seca-se e murcha. Ele dá uma comparação como qualquer um fruto, né? Ou uma flor que seca e murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem-se os mais altos povos da terra. A terra está contaminada por causa dos seus moradores. Desobedecem as leis, mudaram os estatutos, quebraram a aliança eterna. Aqui, Mateus 24:4. A terra seca-se e murcha. Vamos lá, tem outra passagem. Isaías, capítulo 33:9, que diz: a terra geme e pranteia, chora. O Líbano se envergonha e se murcha. Saron é um deserto. Bazã e Carmelo são sacudidos. Desculpa. Agora me erguerei, diz o Senhor, agora serei exaltado. A terra geme e pranteia. A terra, ela está completamente desolada. Se nós vermos aqui a palavra de Deus, Jeremias, para nós finalizarmos essa compreensão sobre a terra, Jeremias, capítulo 12, vou ser mais rápido, né? Demorando muito. Capítulo 12, versículo 4. Até quando lamentará a terra, e se secará a erva de todo o campo, pela maldade dos que habitam nela? Perecem os animais e as aves, pois eles dizem: ele não verá o nosso fim.
Muito bem. O versículo 11 diz assim, do capítulo 12, versículo 11: em assolação o tornarão, e a mim clama na sua desolação, e toda a terra está assolada, porque não há ninguém que tome isso a peito. Quer ver mais? 23 de Jeremias, versículo 10, diz assim: a terra está cheia de adultérios, por causa da maldição a terra chora. E o pastor e os pastos do deserto se secam. O caminho dos adúlteros é a maldade, e a sua força a injustiça. A terra chora, a terra geme, a terra está sofrendo, desculpa, por causa dos habitantes que nela estão. A maldade do homem, não vá pensar que os adultérios que acontecem não afetam a terra, não, que afeta, viu? As bebedeiras, as brincadeiras do carnaval, as desobediências das pessoas sobre os estatutos e as leis de Deus. Não vá pensar que essas práticas, me permita aqui dizer, de alguns pastores, em trazer a vergonha para o evangelho, a terra sofre com isso. O mau testemunho que nós presenciamos hoje, né, de pessoas que não querem mais servir a Deus, das pessoas que ficam que nem os nécios, onde dizem em seu coração: não há Deus, não há mais Deus. A terra, ela está dando uma resposta. Eu vou ler aqui a continuação e já eu vou trazer aqui uma revelação para vocês de acontecimentos que começaram em 2004, grandes acontecimentos que tiveram proporções catastróficas, e a terra, ela está dando o retorno para com isso. E isso tem a ver com as palavras de Jesus Cristo a respeito dos últimos dias. Tá bom? Segundo parágrafo. A mudança da consciência e do sentimento quanto aos seres humanos. Né? No versículo 23 de Romanos 8, nos diz: desculpa. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ou seja, o apóstolo está descrevendo que neste tempo não é somente a criação que geme, como quem tem dores de parto, mas o ser humano também geme em si mesmo, esperando de que a sua natureza seja integralmente redimida por intermédio do advento do reino de Deus neste mundo. As pessoas vivem desconfiadas, com rancores e sentimentos de vingança em relação umas às outras. Mas haverá um dia em que o ser humano será restaurado e nunca mais pensará o mal contra o seu próximo. Cessará a perversidade contra outra pessoa humana. Nesse dia, a paz de Cristo reinará absolutamente sobre a terra. Olha, note aqui uma coisa: a terra geme. É o que está escrito. Porque a palavra de Deus, porque sabemos que a criação geme e está juntamente com dores de parto. O reinado da justiça, da paz e do bem. Terceiro parágrafo. Os povos clamam por paz, por justiça, por liberdade.
Em todos os cantos do mundo há pessoas oprimidas pelas religiões ditatoriais, governos despóticos, sem respeito algum pela dignidade humana. Por isso, quando nosso Senhor voltar, sua vinda será para trazer a paz a este mundo. Uma paz que as nações ineficazmente buscam pela diplomacia ou pelas ações militares. O Senhor Jesus não trará apenas a sua paz, mas igualmente a sua justiça, e nos corações das pessoas estará impregnada a necessidade de fazer o bem. Pois o ser humano, julgando e absolvido por Jesus, saberá identificar no outro, uma vez por todas, a imagem de Deus. Essa lição, ela está trazendo sobre a volta de Jesus, que a humanidade iria chegar o que estamos vivendo hoje. Governos, reinos de perseguição, não aos cristãos, mas às pessoas. Como é essa perseguição? Aonde você, governador, governante, o rei, tenta adquirir a maior riqueza para si e escraviza, humilha os menores, fazendo as pessoas passarem fomes, necessidade, dificuldades alimentícias, financeiras, não dão políticas públicas para o que dela necessita, ou políticas sociais para que as pessoas tenham meios a qual trabalhar, a qual se desenvolver. Vocês tiraram o agricultor da roça para levar os filhos para as fábricas, a grande revolução industrial, né? E agora as fábricas não estão mais empregando as pessoas. E as pessoas estão nas ruas, à mercê de governos que mantêm o monopólio só a grupos de governo, fazendo assim certos grupos de pessoas padecerem necessidade, falta de saneamento básico, falta de casa e moradia dignas, falta de emprego digno. Essas necessidades acabam afetando a sociedade em si. E uma certa parceria da população ficam à margem da sociedade, à mercê, aonde as fábricas, as empresas, as grandes indústrias vão explorar a riqueza da terra e deixar o pobre do mesmo jeito. Tirar riquezas, ouro, tirar areia, pedras preciosas, blocos de pedra. Estão lá, tirando a riqueza da terra. E o pobre lá, as comunidades, permanecem do mesmo jeito. Do mesmo jeito que você vê o que aconteceu recentemente aqui no Brasil, aonde 90 bilhões foram tirados do INSS, benefício esse que favorecia a pessoas que trabalharam a vida inteira, aposentados e pensionistas. Aonde está o bom senso de quem tem o direito de pegar aquilo ali e trazer para si? Por que não deixou para eles, se é para ajudar? É este tipo de maldade, aonde a terra está dando o seu retorno. É esse tipo de maldade que acontece, seja no Brasil, seja na China, na Tailândia, né?
a União Soviética, né, na Alemanha, seja onde for, como teve o caso de Hitler e outros mais que trouxeram maldades, e depois houve a reação da Terra para com o que está acontecendo. Vocês se lembram disso aqui? O tsunami? Hã? Vocês se lembram do tsunami? Vou deixar aqui para vocês meditar comigo. O tsunami aconteceu em 2004, lá na Ásia. Vocês sabem quantas pessoas morreram nessa onda de terremoto dentro do mar? Terremoto dentro do mar, que afetou 226.408 pessoas morreram. Foi uma das catástrofes que impressionou o mundo e a mídia. Temos também a Covid-19. 19 em relação a 2019. Vocês sabem quantas pessoas morreram na pandemia da Covid-19? 15 milhões de pessoas em todo o mundo. Que começou em 2019 até 2022. Você sabe quantas pessoas... 2004, o tsunami na Ásia. 226 mil pessoas morreram no tsunami na Ásia. Em 2019 a 2022, nós tivemos a pandemia. 15 milhões de pessoas morreram na pandemia. Em 2024, nós temos a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Nós temos 14,300 mil pessoas já morreram nessa guerra, que ainda permanece. Teve uma voz aí de paz, de acordo, mas ela tem causado problemas na sociedade, no mundo em si. Nós temos também a guerra também, em paralelo, em Israel e o Hamas, onde houve aquela matança de eles entrarem lá na faixa de Gaza, nos kibbutz, onde estava havendo aquela festa rave. Você sabe quantas pessoas foram mortas ali? 1.200 pessoas foram mortas. E 256 pessoas foram levadas sequestradas. Nós também tivemos uma tragédia em 2024 no Rio Grande do Sul, onde as águas pelas fortes enchentes inundaram tudo. Você sabe quantas pessoas nós tivemos mortas? 183 pessoas. Segundo uma pesquisa rápida você pode fazer. Mas só que a tragédia do Rio Grande do Sul, ela destruiu todo o estado. As águas subiram. Sejam pobres, empresas, ricos, ninguém conseguiu conter aquele acontecimento. No ano passado. Nós estamos em 2025. Se você juntar todos esses grandes acontecimentos que causam uma repercussão mundial, você começa a perceber que o que está acontecendo hoje, a humanidade, pela sua prática, pelas maldades que o homem vem a acontecer, vem a praticar, vem a fazer, a esnobar que não há Deus, a duvidar da palavra de Deus, a perseguir os cristãos, a fazer perseguição ao pobre e ao necessitado, a não olhar com um olhar de misericórdia para quem precisa,
Você que tem condição de ajudar e não ajuda. Você que dá esmolas, tendo condição de dar maiores condições e ajuda as pessoas. Eu escutei uma palavra nessa semana que se passou, um estudo, sei lá, eu estava assistindo alguma coisa, e era a respeito do INSS, os 90 bilhões, né? E o rapaz disse assim: o que adianta você adquirir bilhões e não usufruir desse dinheiro? O que adianta você adquirir dinheiros ilicitamente e não usufruir desse dinheiro? Queira eu ter apenas o meu ganha-pão de cada dia e eu poder usufruir. A questão aqui está em você poder usufruir o que você tem. O que adianta você querer uma riqueza que não te pertence e você conseguir essa riqueza e não usufruir? Existem muitos casos de pessoas que ganharam, né? Por exemplo, o caso do roubo ao Banco Central. Aconteceu o roubo do Banco Central, salvo engano, em 2010, eu acho, não sei bem aqui, mas desculpa, de todos aqueles que participaram do roubo, 160 milhões aqui em Fortaleza, quantos usufruíram do dinheiro? Quantos estão vivos para dizer assim: olha, eu guardei essa parte que eu roubei, eu ajudei ao roubo e eu estou vivo aqui no meu sítio, na minha fazenda, curtindo no meu carro, na minha moto, com a minha família? Quantos? Nenhum. Então o que adianta pegar dinheiro e não usufruir? A Bíblia diz: se bem quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Para que você possa comer o melhor desta terra, você precisa ouvir a palavra de Deus. Para que você possa ouvir Deus, você precisa fazer parte de uma igreja evangélica, de um site como este, para poder estar aprendendo a palavra do Senhor. Práticas como esta começam a desembocar um enorme sofrimento sobre a terra. A maldade está generalizada. A terra está dando a sua retribuição. Olha, a lição diz que a terra geme e está com dores de parto. Quando a dor de parto de uma mulher aparece, veja bem, é porque já está perto de dar à luz. A dor de parto, ela não chega no 4º mês de gravidez, não chega ao 6º mês, ao 7º mês de gravidez. Não é um bebê prematuro que eu estou falando. Eu estou falando de uma gestação normal, aonde o convencional se acredita que vai acontecer. Então, que você possa compreender que a gestação, ela tem em base 9 meses. Quando chega aos 9 meses de gestação, o que aparece? As primeiras contrações. Não se sabe. No meu caso, com a minha esposa, minha primeira filha, né? Que em 2000 me casei em 2009. Em 2009, em setembro, né? A minha esposa já há 9 meses de grávida, o alerta ficou levantado sobre nós. A gente já não fazia viagens longas, ficava sempre todo mundo ali alerta, porque já chegou o período. A qualquer momento ela poderia sentir, né, o rompimento da placenta e começar as contrações. Nós estávamos sentados na calçada, quando de repente ela sentiu algo e disse, chamou: amor, Gustavo, eu estou sentindo aqui. Estava o pai dela perto da gente, a mãe, nós estávamos na calçada conversando, quando ela disse que começou a sentir. E aí eu cheguei assim nervoso, eu disse: você está mesmo sentindo? Você sabe o que é?
Ela diga, eu sei, eu tô sentindo aqui uma dor. E e nós já sabia que estava dentro do prazo. Essa ilustração que eu trago para você é para trazer, porque Jesus disse que assim como a mulher que está grávida e sente dores de parto, as primeiras contrações. Então eu tenho a dizer para você, a primeira contração mundial foi a pandemia. E a pandemia, ela trouxe um alerta que a terra geme e está com dores. Começou o acontecimento de agora em diante. Tudo que vier a acontecer será de grandes proporções. Guerras, rumores de guerras, tudo isso faz parte da profecia de Cristo. É preciso nós termos o conhecimento de conhecer a palavra de Deus e os acontecimentos para que nós não venhamos a nos enganar ou ser enganados. Porque se você não conhece a palavra de Deus, acha que qualquer acontecimento você já pensa logo que é o fim do mundo, e não é assim. Tem coisas ainda que vão acontecer, tipo a união dos governos, uma moeda unitária. Tudo isso está prestes a acontecer. Uma moeda única, os governos estarem unidos, para que venha quem? O anticristo. É necessário que as portas estejam preparadas para a vinda do anticristo. Veja bem, vamos aqui continuar a lição, capítulo 2. O segundo ponto. Os equívocos concernentes à vida de Jesus. Contagem regressiva. Em nosso texto bíblico base, lemos sobre a pergunta dos discípulos ressurreto. A pergunta dos discípulos a Jesus ressurreto. Senhor, restaurarás tu neste tempo ao reino a Israel? Atos 1:6. Nosso Senhor havia ressuscitado e aparecido aos discípulos, de modo que os seus seguidores perguntaram-lhe sobre o fim de todas as coisas, principalmente em relação ao reino de Israel. A resposta de Jesus diz assim: não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mostra-nos que não somos capazes de saber todas as coisas. Embora as Escrituras nos estimulem a esperar a vinda de Jesus e vivermos esperando a sua vinda a qualquer momento, não podemos viver ansiosamente, tentando descobrir o dia exato da vinda de Jesus, como se tivesse em nossas mãos o segredo dessa história. Até porque Jesus disse que a sua vinda seria como ladrão de noite. Ninguém se prepara para pastorar ladrão. Ninguém sabe o dia que o ladrão virá. Então, da mesma maneira, ele virá como ladrão, de surpresa. Pegará muitos de surpresa. Terrorismo e medo. Segundo parágrafo. Em Mateus 24, 4 ao 5, o nosso Senhor Jesus nos alerta para cautelarmos dos falsos profetas ou das falsas provisões quanto à sua vinda. Pois muitos falsos profetas apresentar-se-iam em nome de Jesus, anunciando a suposta vinda do Mestre. Veja bem, dizendo: eu sou o Cristo. E Jesus falou a respeito desses falsos líderes que buscariam impressionar os seus discípulos, aterrorizando-os, dizendo que o tempo da vinda dele chegou, quando na verdade ainda o nosso Senhor não veio. E ouvireis de guerra, rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é vista que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Guerra, rumores de guerra,
não significam que Jesus veio, mas é necessário que aconteçam essas coisas. Porém, o nosso Senhor deixou bem claro, mas ainda não é o fim. Todas essas coisas são princípio de dores. Tá vendo aí? As primeiras contrações. Coisas piores, não é aterrorizando as que é a situação. Coisas piores estão por vir. Não espere coisas boas mais de ninguém. Faça você o bem. Conselho que eu dou aqui para você: cuide mais da sua família, cuide mais da sua esposa, dos seus filhos. Se você mora com seu pai ou com a sua mãe, cuide mais da sua mãe, cuide mais do seu pai. Para de querer viver debaixo de rabo de saia, de querer mostrar que tu é o bichão, que sai ficando com uma e com outra. É assim que as pessoas estão querendo se comportar e dizer que é o cara. Eu saio com aquela mulher tal, eu saio com aquela pessoa tal, eu sou uma pessoa que vive uma vida de boêmia, eu bebo nos melhores restaurantes, eu bebo as melhores bebidas. Para com isso! Vá cuidar da sua família. A palavra de Deus diz que aquele que não cuida dos seus, nem dos seus familiares, negou a fé e é pior do que o infiel. Tu, conhecendo a verdade, não cuidando dos seus. E outra, a Bíblia ainda diz: se tu não cuida dos seus, nem dos seus familiares, como é que tu vai cuidar da casa de Deus? Jesus já veio? É uma pergunta. Alguns cristãos dizem que Jesus voltou nos anos 70, quando a cidade de Jerusalém foi destruída, no ano 70 depois de Cristo, quando a cidade de Jerusalém foi destruída. E que a vinda de Jesus é simbólica e não literal, e visível. Não é isso que a Escritura ensina. Então há pessoas que dizem que Jesus já voltou e que esta outra vida de Jesus agora, ela é apenas literal e não visível. As pessoas podem até divergir quanto ao tempo e à forma de Jesus se manifestar. Entretanto, não podemos deixar de reconhecer que as Escrituras Sagradas ensinam que o nosso Senhor virá publicamente, isto é, todo olho verá a sua glória e majestade. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Esta é a fé que os cristãos de todos os tempos têm guardado há mais de 20 séculos. Jesus está voltando. Olha, eu tenho aqui um auxílio didático que a lição nos traz, nos reportando aqui outras religiões que classificaram a volta de Jesus e não aconteceu. O que eu vou falar aqui, eu tenho um embasamento que eu estou dizendo. Se você quiser fazer uma pesquisa, faça. Mas acredite, o que eu vou ler aqui para você, né? Uma dessas igrejas que falou sobre a volta de Jesus e erraram a data foi a Adventista do Sétimo Dia. Uma delas. Tem outras. Vamos lá. Queria que vocês acompanhassem agora do que eu vou falar aqui, que diz o seguinte: a vinda do nosso Senhor, por outro lado, devemos tomar cuidado de não priorizar uma doutrina em detrimento das outras. Uma doutrina em detrimento das outras. E tentar descobrir coisas que não foram reveladas. Não por acaso, um crente batista, da Igreja Batista, William Miller,
ou Guilherme Miller, no ano de 1831, através de uma série de cálculos, desculpa, popularizou a interpretação de Daniel 8,14. Para quem não sabe, Daniel 8,14 está escrito assim: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Esta palavra era, né, como de contagem para a volta de Jesus. Então, este cara, Guilherme Miller, crente da Batista, ele proporcionou aqui uma interpretação cujo resultado previa a volta de Jesus em 22 de outubro de 1844. Miller errou na interpretação e até hoje o nosso Senhor não veio. Anteriores a William Miller, outros intérpretes chegaram às conclusões semelhantes. O jesuíta Manuel Lacunza, período desse homem de vida, foi no ano de 1731 a 1801. O jurista mexicano Gutierre de Rosas, em 1835, Adam Bovell, missionário canadense da Sociedade para Propagação do Evangelho, falou na data de 1835. R. Scott, padre anglicano e em seguida pastor batista, falou em 1834. O missionário inglês Joseph Wolff disse que ele voltaria em 1829. A doutrina das últimas coisas não é para trazer confusão, mas esperança e consolo para a nossa alma. Essas datas, esses nomes, foram todos profetizados que Jesus voltaria nessas datas. Ele não voltou. Houve, nesse mesmo período aqui, em 1880, pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma profecia também por Ellen White, falando que Jesus voltaria, e causou grande... O arqueólogo Rodrigo Silva até comenta sobre esse caso, que foi um horror, porque as pessoas começaram a vender seus bens, ficaram apavorados com o que estava acontecendo, porque Jesus voltaria, e começaram a vender tudo, a comprar mantimentos para poder se precaver da volta de Cristo. E Jesus não voltou. Pessoas ficaram quebradas financeiramente, passaram por várias dificuldades por uma interpretação e uma falsa profecia. O que representa a segunda vinda de Jesus? Uma mensagem de esperança. As Escrituras revelam um Deus de esperança. Esperança para a humanidade caída em pecado. Esperança para uma mulher que não sabia o que fazer com a filha endemoniada. Esperança para o coxo que não sabia mais andar. Esperança para os pobres e famintos que foram alimentados por Jesus. Em Jesus, Deus se revelou à humanidade como a esperança inteira, que diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho, para que todos não pereçam, mas tenham a vida eterna. A manifestação do reino eterno de Deus é o desfecho da esperança dos seus filhos, a conclusão de toda a esperança de um
de um reino de paz, um reino de amor, um reino de justiça sem fim. Para os que têm a certeza da salvação, uma mensagem de esperança e alegria. Para quem desperta sem esperança, uma tragédia eterna. O arrebatamento da igreja. Podemos se dizer que a segunda vinda de Jesus acontecerá em duas etapas. Em primeiro lugar, a igreja será arrebatada para sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo nos diz em sua primeira epístola aos Tessalonicenses que, em primeiro lugar, os crentes que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os crentes que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com os crentes que morreram e foram ressuscitados em Cristo. Esse encontro com Jesus Cristo se dará nos termos da sua ascensão aos céus, relatada em Atos 1. Isto é, nas nuvens, uma esperança gloriosa, estaremos para sempre como o Senhor, Redentor e Salvador. Uma vinda visível. Em segundo lugar, a segunda vinda de Jesus será visível, pois ele se manifestará ao mundo todo. Todas as línguas, tribos, nações confessarão que ele é o Senhor Jesus. Que ele é o Senhor. O Senhor virá como o juiz de toda a terra. Ele julgará a grandes e pequenos, rico e pobre, negro e branco, mestiço e etc. Em seu julgamento, o nosso Senhor não fará acepção de pessoa. Todos nós teremos de prestar conta da nossa fé em Deus e dos nossos atos de ações para com o nosso próximo. Todo crente que conhece o Evangelho de Jesus espera se encontrar com o seu Senhor. Que haja no seu coração esse mesmo sentimento, o mesmo que havia nos apóstolos no tempo de Cristo e no coração de milhares de crentes ao longo de mais de 20 séculos de história cristã. Conclusão: o mundo clama por esperança. A criação geme como uma mulher que está prestes a entrar em trabalho de parto. Infelizmente, muitos usam o desespero da humanidade para somente fazer slogan sobre a vinda de Jesus. Cremos, assim como Jesus subiu ao céu e hoje está à destra de Deus Pai, intercedendo por todos nós, ele voltará majestoso, poderoso e glorioso para arrebatar a sua igreja e exercer justiça sobre todos os moradores da terra. Assim como o reino de Deus será implantado no mundo e nunca mais terá fim. Eis a nossa esperança. Que Deus abençoe a todos vocês. Que você possa ter conhecimento e não ficar apavoroso sobre o que está por vir. Como eu lhe mostrei, eu posso ter categoricamente lhe dizer as dores de parto. O mundo geme, o mundo chora, o mundo pranteia por causa da maldade do homem. E ela tem se tornado, através dos meios de comunicação, muito mais amplo, muito mais o conhecimento do que está acontecendo. Ninguém consegue mais esconder nada um do outro. Fica claro, Jesus está voltando. Essa é a maior verdade. Os sinais estão aí. Vede, Jesus disse aqui claramente: olhai para os céus. Se vem chuva, vós dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. Olhais para os céus e dizeis, lá vem o verão, lá vem o outono, e assim sucede. Hipócritas, vós sabeis discernir as faces do céu, e não sabeis discernir os sinais da minha vinda? Pois quando esses sinais
de guerra, rumores de guerra, perseguições, terremotos, tudo isso começar a acontecer, ficai, pois, alerta, porque está próximo o fim. Que Deus abençoe a todos. Corra para Jesus, se reconcilie enquanto é tempo, porque o Senhor está às portas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E a nossa próxima lição, que nós vamos crendo no Espírito Santo. Que Deus abençoe. Amém. Shalom Adonai.